Amores e amoras, vamos fazer a correção dessa questão, que por sinal ela é uma questão muito interessante. Ela é uma questão que ela trabalha essencialmente dois processos que são muito comuns para o desenvolvimento, sobretudo da idade contemporânea, que é a urbanização e a industrialização. Importante, amores. Tanto a urbanização quanto a industrialização são dois elementos que andam muito juntinhas, principalmente em países de terceiro mundo. Como vocês bem sabem, essa teoria dos mundos, primeiro, segundo e terceiro mundo, foi uma teoria aplicada durante a Guerra Fria, onde o primeiro mundo eram os países capitalistas, os liderados pelos Estados Unidos, o segundo mundo, os países socialistas, puxando o bonde da União Soviética, e o terceiro mundo, nós, beleza? Que não tinha de maneira muito clara qual lado que estava, se era o capitalismo ou o socialismo, embora nós, do terceiro mundo, dados os contextos de neocolonialização, nós sabíamos muito bem. Entretanto, grandes mestres, esse desenvolvimento, tanto da urbanização quanto da industrialização, vai resvalar principalmente nos países do terceiro mundo. Por quê? Primeiro, gente, que a urbanização que nós tivemos foi uma urbanização extremamente acelerada, resultado principalmente dos avanços da industrialização europeia, que começara no fim do século XVII e correra todo o século XVIII durante a Revolução Industrial. A partir disso, com a urbanização, nós temos essencialmente a concentração demográfica. Ponto. Coloque na cabecinha de vocês. Toda vez que vocês compreenderem a concentração demográfica, nós sabemos que é o elevado número de pessoas num determinado espaço. Até aí está tudo bem. Entretanto, para a construção de uma democracia ou para a construção até mesmo de uma luta sindical, quanto mais pessoas no mesmo espaço, melhor. Afinal, os problemas aparecem para todos, não aparece para um ou para outro, aparece para todos. E a partir do momento que o problema aparece para todos, logo nós conseguimos organizar, por exemplo, sindicatos e lutar por direitos. Com isso, e a partir disso, vamos então aqui, amores, para a leitura da questão. Veja só que interessante. Então, vamos lá? Até hoje, a formação das classes médias esteve ligada à expansão da indústria e à elevação de seus níveis de produtividade. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, nós temos essa observação aqui, amores. A expansão das classes médias está diretamente relacionado à expansão da indústria. Muito bem. Por que a expansão da indústria? A expansão da indústria cria uma necessidade de consumo. Cria uma necessidade de consumo ao trabalhador, que por sua vez vai vender a mão de obra, beleza? Lembrando que a partir da Revolução Industrial, o trabalhador, por sua vez, ele só consegue vender a mão de obra, inclusive a expoência da mais-valia, uma das críticas realizada por Karl Marx. Muito bem. Então, quanto mais você consome, mais classe média você é. Quanto mais classe média você é, você tem uma elevação de seus níveis de produtividade. Olha que interessante, apenas analisando esta primeira frase. Muito bem. Historicamente, a indústria permitiu estruturar a representação política e sindical das categorias mais desfavorecidas da população em torno dos interesses que afetavam as grandes massas de trabalhadores. Ora, por que a indústria favorece o desenvolvimento de lutas por direitos trabalhistas? Amores, pois nós temos muitas pessoas no mesmo espaço, os problemas acabam sendo acalorados para todos. Se a gente fizer aqui uma pequena analogia dentro da história do Brasil, e aí, gente, é uma pequena analogia, tudo bem, amores? A gente vai ter, por exemplo, os ideais iluministas sendo aclamados aqui no Brasil com a Inconfidência Mineira. E por que em Minas Gerais e por que naquele período? Porque em Minas Gerais, durante o período conhecido como Ciclo do Ouro, nós
começamos a ter a gênese do que nós vamos chamar de urbanização aqui no Brasil. Querendo ou não, se a gente fizer uma comparação entre Nordeste e Minas Gerais, o Nordeste basicamente estava estruturado pelo ciclo do açúcar, onde as fazendas, as casas grandes, as senzalas, enfim, os engenhos estavam dissipados, eles estavam longe uns dos outros. Inclusive, os trabalhadores escravizados dos engenhos, eles estavam distantes, o que dificultava, por exemplo, a luta, pois estavam isolados. Quando a gente vai, por exemplo, para o ciclo do ouro, todas as pessoas estão concentradas ali nos vilarejos, em Vila Rica, em Ouro Preto, em Mariana, enfim. E por estarem organizados naquela região, um consegue enxergar o problema do outro. Quando a gente transporta isso para a indústria, quando a gente transporta isso para a fábrica, quando a gente transporta isso para o contexto da Revolução Industrial, as coisas começam a fazer sentido. Então você tinha muitos operários, por exemplo, os trade unions, as primeiras organizações sindicais que lutavam por melhores condições de trabalho, estava diretamente relacionado à junção, ao número de pessoas no mesmo espaço, ou, como a própria questão traz, as massas de trabalhadores. Beleza? Então vejam só, a gente tem aqui a primeira construção da pergunta. Veja, então, que a primeira parte do texto basicamente mostra que a fábrica, mesmo com todos os problemas que nós sabemos estavam e continuam estando presentes nela, era um ponto de formação sindical, era um ponto de formação política. Aí nós vamos continuar. Olha que interessante. Já no contexto atual, olha que interessante, já no contexto atual, marcado por um mundo menos industrializado e orientado para uma economia em que os serviços tendem a ser mais fragmentados. Olha só, mais fragmentados. O que nós temos aqui, amores? Uma das essências da globalização. Então, os serviços eles estão espalhados. Olha, a gente pode fazer uma relação muito louca com essa aula que nós estamos aqui. Eu estou em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, e eu sei que tem pessoas que me assistem de outros lugares do Brasil. Veja, então tá tudo muito fragmentado e frequentemente artesanais ou informais. Os interesses comuns dos trabalhadores são evidentemente muito mais difíceis de emergir. Ora, gente, por que muito mais difíceis de emergir? Porque eles estão distantes. Então, o meu problema, ele não necessariamente é o mesmo problema do trabalhador chinês. O trabalhador chinês, por sua vez, não tem o mesmo problema de um trabalhador em Angola. O trabalhador angolano, por sua vez, não tem o mesmo problema do trabalhador lá no México. Entretanto, cada um tem os seus problemas decorrentes do seu espaço, mas isso dificulta, por exemplo, a organização sindical. Considerando este quadro, a desindustrialização prematura dos países do hemisfério sul, com exceção do leste asiático, não é muito favorável a uma consolidação democrática, eu ia falar demográfica, uma consolidação democrática. Veja que interessante. Então, o próprio texto, ele retoma a primeira construção da necessidade da fábrica enquanto espaço de construção sindical. Beleza? Amores e amoras, dito isso, vamos agora analisar aqui o que a questão ela trouxe em essência, em assunto. Bom, para isso a gente tem que entender como ponto principal, amores, a construção da Revolução Industrial enquanto processo de formação das novas relações de trabalho. Muito bem. Amores, com a Revolução Industrial, nós sabemos que houve basicamente uma consolidação da mecanização do trabalho, uma consolidação da mecanização industrial. A gente tem que entender que a Revolução Industrial basicamente tornou a mão de obra, tornou o ser humano como uma extensão da própria máquina. Quando a gente estuda os processos de desenvolvimento industrial do mundo, a Revolução Industrial ela entra numa fase que nós vamos chamar de maquinofatura. A maquinofatura ela sucede à manufatura, que por sua vez sucede ao artesanato. E se a gente fizer uma análise nas relações de trabalho, a maquinofatura vai tornar o ser humano mais um parafuso da própria máquina, mais uma construção da própria máquina. Ele só funciona se a máquina funcionar. Se a máquina desligar, nós também perdemos a máquina. Ou seja, é uma expropriação da capacidade humana de produzir. Beleza? Como essa relação das novas formas de trabalho fica muito evidente durante o século XVIII, inclusive vai virar modelo principal do capitalismo,
esses dois elementos, esses dois figurões entre os burgueses, ou melhor, os donos dos meios de produção. Então, eles têm a máquina, eles têm o capital. Abre um parênteses aqui. Amores e amoras, na altura do campeonato, nós não podemos utilizar capital meramente como sinônimo de dinheiro. Lembrando que o dinheiro também é capital. Entretanto, o capital são os elementos necessários para a produção. Então, quando um burguês vira e fala, eu sou dono dos meios de produção, ele é dono da máquina, ele é dono da fábrica, ele é dono da mão de obra do trabalhador, ele é dono do dinheiro. Então vejam, tudo isso é o capital, tudo isso gere elementos para se produzir, beleza? Inclusive a classe média, tal como o texto colocou, só é construída a partir do momento que ele trabalha e tem esse mercado consumidor. Muito bem? Então esses são os burgueses. Do outro lado, meus amores, temos nós, os operários, os proletários. E se tem uma coisa que a Revolução Industrial fez, foi retirar tudo que o ser humano tinha enquanto capacidade de venda e deixar ele apenas com um único produto, e esse produto muito barato e altamente explorado, que é a mão de obra, que é a força de trabalho. Muito bem. Com essas novas relações de trabalho, nós temos dois elementos aqui: os proletários, os burgueses, donos dos meios de produção, e do outro lado, os proletários, os funcionários, os operários que vendem apenas a força de trabalho. Como eles não detêm o capital, a única coisa que eles têm é a sua força de trabalho. Entretanto, a sua força de trabalho é altamente desvalorizada, mas sendo ela a única coisa que ele tem para vender para sobreviver, ele acaba aceitando esta condição. Com isso, nessas novas relações de trabalho, nós vamos ter efetivamente uma lógica de enriquecimento absurdo da classe burguesa a partir da Revolução Industrial. Vejam, a própria produção, ela também se mecaniza, tá? Quando a gente fala produção se mecaniza, é tudo se mecaniza, inclusive o lucro, versus a exploração do trabalho, beleza? É essa exploração do trabalho, dado ao contexto de urbanização, de industrialização, de adensamento demográfico, que muitos trabalhadores por si não, mas em conjunto, vão se organizar no que nós vamos chamar de sindicatos. Gente, e qual vai ser a lógica, a luta dos sindicatos? Ter condições mínimas de trabalho, já que o que me resta é vender a minha mão de obra, que esta mão de obra seja o mínimo adequado, ou eu não seja tão explorado, e aí eles vão lutar por jornadas de trabalho mais reduzidas, por remuneração melhor, enfim, pelos direitos que nós estamos hoje habituados. A Revolução Industrial, ela marca efetivamente a substituição do artesão pelo operário. E aí, gente, eu quero pegar aqui um recorte, a história da riqueza do homem, do historiador Léo Huberman. E ele diz o seguinte, que a gente sempre teve um processo de construção na perca dessa identidade enquanto mão de obra humana. Antigamente, a produção ela era uma produção num contexto familiar. Então, todo mundo produzia para si. Quando eu falo antigamente, eu vou falar na Idade Média, aqui tirando os contextos de exploração entre senhor feudal e servo. Então, os servos, enfim, basicamente, tinham uma produção familiar. Quando a gente pega aquele processo que nós chamamos de renascimento comercial urbano, já no desenvolvimento dos burgos que vão margear o Mediterrâneo, nós já vamos ter o que nós chamamos de corporações de ofício. Lá começa a nascer o que nós, ao longo da história, vamos chamar de especialização do trabalho. Então você tinha um artesão que controlava um ofício onde outros artesãos colavam o rolê lá e faziam o seu produto. Entretanto, ainda assim, na corporação de ofício, cada artesão ele também era dono do seu capital. Então ele era dono das suas ferramentas, ele era dono do seu conhecimento, ele era dono da sua mão de obra. Eles apenas se juntavam sob o controle de um artesão, digamos, mais influente, que iria vender os seus produtos.
Se vocês observarem, ali já é uma das gêneses do modelo fabril que nós vamos nos habituar ao longo da história. Antes, um pouco depois disso, nós vamos ter o modelo de produção doméstica. O modelo de produção doméstica, ela é muito parecido com o modelo de produção das corporações de ofício. Só que é aí que muitos artesãos já começam a perder um pouco do seu capital, restando-os apenas a venda da mão de obra. O modelo ele acaba estourando, o modelo ele acaba emergindo, e aí nós vamos chegar na Revolução Industrial. Com a chegada da Revolução Industrial, aí sim nós temos um modelo fabril, um modelo onde você está lá e todo mundo está para o patrão, está para o burguês. E a única coisa que você tem a vender é a mão de obra. Tanto que os contextos de lutas sindicais vão surgir efetivamente durante a Revolução Industrial. E aí, amores, é claro que eu trouxe aqui o quadro da Tarsila do Amaral, Os Operários, que mostra que a única coisa, e inclusive, gente, esse quadro ele representa o processo de industrialização do estado de São Paulo, que começa em 1933, durante o governo de Vargas, um dos governos de grande impulso industrial, e mostra a várias nacionalidades, várias etnias, várias culturas, mas todos com um rosto muito triste, muito cansado, o que mostra um certo caráter homogêneo de todo mundo que está aí, ou seja, todos estão aí vendendo a mão de obra, todos estão aí apenas para servir ao capital, e ao fundo as chaminés das indústrias, e este quadro de nome e este quadro de nome muito sugestivo, Os Operários. Bom, pessoas no mesmo lugar dão, e aí é onde a gente tem que entender. Galera, até a década de 90, basicamente, um dos contextos básicos da industrialização era ter pessoas no mesmo lugar. Lembra quando vocês estavam lá na escola, no 7º ano, no 8º ano, e aí tinha uma pergunta clássica de prova, que era o tipo da pergunta: quais são os elementos que levam uma indústria a se concentrar num determinado lugar? Aí você colocava energia, pessoas, mão de obra, mercado consumidor, tudo isso faz com que a indústria, matéria-prima, se concentre em um determinado lugar. E estava certo. Entretanto, da década de 90 para cá, ou melhor, da revolução nos meios informacionais, muito representados pela globalização, muito criticados por Milton Santos, hoje a indústria não precisa mais de concentrar onde tem matéria-prima, onde tem a pessoa. Ela se concentra no mundo, porque com a revolução da internet, com a revolução das telecomunicações, com a revolução dos meios informacionais, com a estruturação do meio técnico científico informacional, hoje você consegue explorar um pouquinho de cada espaço, o que dificulta, por exemplo, uma luta operária. Pessoas no mesmo lugar dão problema. Percebam? E aí a gente tem aqui, de maneira muito clara, e eu quero que vocês analisem essa observação. Eu acredito que todos vocês já viram isso em alguma prova, em alguma questão, em alguma leitura, que é uma representação da construção de um Boeing. Se vocês observarem aqui, cada pedaço do Boeing é construído em um país diferente. Ou seja, como que você então consegue criar uma unidade de mão de obra, uma unidade sindical para que as pessoas passem em conjunto a lutar por melhores direitos, por melhores condições de trabalho? Essa imagem representa muito bem. E aí, nós vamos ter uma outra dificuldade, porque junto com a globalização, amores, lembrando que a globalização ela é essa interdependência econômica, social, cultural que nós vivemos. Abre um parênteses, amores, toma muito cuidado, que a globalização, ela não é um elemento que surge agora. Ela é um elemento que ela tem o seu começo ali nas grandes navegações. Portugal e Brasil já fazia globalização, não na mesma velocidade que nós temos hoje, mas já fazia.
E da década de 90 para cá, somado a esses meios informacionais, nós temos o contexto do neoliberalismo, que basicamente, gente, é entregar a economia às leis de mercado. O mercado regula. E aí nós vamos ter privatizações, nós vamos ter redução de subsídios, nós vamos ter desregulamentação do mercado de trabalho. Amores, quando eu falo aqui, ó, isso é importantíssimo, a desregulamentação do mercado de trabalho é tirar todos aqueles direitos trabalhistas que foram conquistados a partir de um contexto de urbanização e industrialização que estavam presentes nos grandes centros. Com a revolução, a partir desse novo contexto, a partir dessa globalização, isso fica mais difícil, beleza? Com esse contexto analisado, mais a pergunta, vamos ver o que a Unicamp pensou acerca disso tudo, tá bom? Vamos lá então, sem medo de ser feliz, meus amores. Aí eu tenho um texto que eu fiz a leitura para vocês e olha que interessante. Aí ela aponta. E aqui a gente tem que começar a fazer observação. Nós dissecamos ele. Então olha só. E aí vem a pergunta, vem um comando. Com base no texto e em seus conhecimentos, lembrando, gente, que a Unicamp adora colocar isso aqui. E em seus conhecimentos. É mais ou menos assim. Problema seu se você não estudou. Mas aqui, amores, em cima desse texto, nós levantamos muitas possibilidades. Luta de classes, urbanização, industrialização, desconcentração industrial, globalização, neoliberalismo, tudo em cima desse texto. Mas, para isso, a gente tem que analisar sempre o texto, com base no texto. Então, vamos lá. O que nós temos aqui no texto? A palavra sindical, ou seja, os sindicatos. Nós temos a expansão da indústria num primeiro contexto. Nós temos principalmente as dificuldades, os interesses comuns aqui dos trabalhadores. Beleza? E aí a gente vem aqui para as perguntas. Olha, duas perguntinhas pontuais. Com base no texto, que decreto-lei garantiu os principais direitos trabalhistas na era Vargas? E por que a menor presença de uma classe trabalhadora na indústria enfraquece os processos democráticos na contemporaneidade? Muito bem, então nós temos duas perguntas. Olha só que a gente tem que ter muita atenção. Que decreto-lei? Gente, a Unicamp ela não está perguntando explique o decreto-lei. O que a Unicamp está pedindo? Qual é o decreto-lei? O que a Getúlio Vargas fez para marcar os direitos trabalhistas? Só isso. O que Getúlio Vargas fez para marcar os direitos trabalhistas. Beleza? Então a gente para aqui. E depois ele põe. E por que a menor presença de uma classe trabalhadora na indústria enfraquece os processos? Então, Getúlio Vargas fez isso. E depois ele ter feito isso, de nada adiantou, porque veio a globalização e quebrou toda essa relação. Beleza? Então guarda aí, que a gente vai criar essa resposta. Mas vamos processando aqui. Então a pergunta é: o que Getúlio Vargas fez para garantir direito aos trabalhadores? No entanto, mesmo com esse direito aos trabalhadores, o processo de desconcentração industrial, de desenvolvimento dos meios informacionais, fez com que dificultasse o acesso ao direito dos trabalhadores. Enfim, guarda isso. Aí nós vamos para B. A B é o seguinte, ó, indique e explique. Qual foi a principal mudança estrutural ocorrida na economia brasileira nas 2 últimas décadas? Gente, aqui é um ponto muito importante. Porque ele quer saber, ó, você deve pensar, a principal mudança estrutural. Onde que está o BO aqui? Ele quer apenas uma indicação e uma explicação de um motivo. Aí você fala, cara, mas quem sou eu para acertar o principal motivo que mudou toda a estrutura nacional nas últimas décadas? Eu não consigo. Aí que tá. De fato, nem você, nem eu, nem o corretor vai conseguir. Mas se você conseguir indicar ao menos um fator muito importante e explicar este fator muito importante, você consegue o acerto. Beleza? Desde que você fundamente esta mudança estrutural. Beleza? Que decreto-lei garantiu os principais direitos trabalhistas na era Vargas? Vamos lá? Foi a CLT.
a instituição da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943. Garantiu leis trabalhistas para os trabalhadores urbanos durante o Estado Novo. Muito bem. Importante. Prof. Baglini, eu preciso de colocar tudo isso daqui, ó, que você colocou? Não. Você pode apenas responder o que a pergunta pede. A pergunta está falando que decreto-lei garantiu os principais direitos. A instituição, a criação da CLT. Pronto. Respondeu. Acabou. Ah, eu tenho que colocar que foi no Estado Novo, eu tenho que colocar que foi em 1943? Não. Mas eu coloquei aqui para a gente ter uma panorâmica geral. E aí eu já venho na sequência, ó. No entanto, com a descentralização da classe operária, resultado da globalização e do neoliberalismo dos últimos anos, a capacidade de luta e organização pelos seus direitos são reduzidas, pois estão espalhados em vários espaços do mundo. Muito bem. Olha só, repare, a partir do momento que os trabalhadores estão espalhados, dado esse contexto de globalização, dado esse contexto de mão de obra, isso acaba, olha só eu respondendo aqui, ó, enfraquecendo os processos democráticos. Viu só? Muito bem, é isso. É isso. A Unicamp, ela é uma prova de caráter, ela é uma prova de caráter extremamente crítica. Então, se você for isentão lá na Unicamp, nem vai. É assim. Então, é claro, ela mostra, a partir do momento que há essa descentralização, resultado do neoliberalismo, resultado da globalização, pronto, você não tem mais a facilidade que outrora os operários no mesmo espaço tinham em organizar, por exemplo, sindicatos. Gente, só analisar os movimentos cartistas, os movimentos ludistas que sucedem os trade unions lá na Inglaterra. Isso só era possível porque os trabalhadores estavam juntos. Do mesmo modo, vamos fazer uma relação aqui com o Brasil, quando a gente teve a greve geral de 1917, no início do século XX, na cidade de São Paulo. Essa greve geral de 17, 17, 18, que acontece ali no bairro da Moca, só acontece porque os trabalhadores estavam no mesmo espaço. Ficava mais fácil. Beleza? Então, é isso. Olha só. Então, os processos democráticos em relação aos direitos trabalhistas. Beleza? Indique e explique qual foi a principal mudança estrutural ocorrida na economia brasileira nas 2 últimas décadas. Vamos lá, gente. Com base no texto e em seus conhecimentos, responda as questões. Galera, aqui é algo muito pontual para nós compreendermos, meus amores. Muito. Eu coloquei 4 itens para vocês, tá bom? 4 itens. Se alguém souber um quinto item aí, pode colocar, não tem problema nenhum, tá? Então vamos lá. Com base no texto. Com base no texto, eu tenho essa daqui, ó, as reformas neoliberais, como privatizações que levaram à abertura de nossa economia para o capital estrangeiro. Isso é um fator de desconcentração dos países do terceiro mundo, de desconcentração industrial dos países do terceiro mundo, tal como aponta o fim do texto. Reformas neoliberais. Essas reformas neoliberais dificultam a organização sindical, dificultam as lutas democráticas. Pronto. Beleza? Ou eu posso utilizar a ampliação das redes de transporte rodoviário, atendendo a indústria automobilística presentes no país. Muito bem, ó, eu indiquei, eu expliquei. É uma mudança na estrutura. Quando você aumenta as redes de transporte, você dissipa mais ainda os trabalhadores, você espalha mais ainda as fábricas, você espalha mais ainda a capacidade de unidade. Ampliação do agronegócio com investimento em pesquisa de melhoramento da produção e desconcentração do parque industrial com o objetivo de, eu vou colocar integrar aqui entre aspas, tá, amores? Mas vocês podem colocar em integrar diferentes regiões do país ao mercado globalizado. Então vocês podem escolher uma dessas e boa. Eu responderia essa daqui, ó. As outras estariam corretas também, sim, mas eu iria apontar essa daqui que eu achei ela chuchu. Reformas neoliberais, como privatizações que levaram à abertura de nossa economia para o capital estrangeiro, ou seja, dissipando a luta. Beleza? Pergunta interessante, né? Então vejam, nós temos aí basicamente dentro dessas 2 colocações que a Unicamp nos trouxe, 3 observações. Então no A, ele aponta ó, que decreto-lei, então você vai e coloca CLT. Putz, fechou.
Respondeu, tá tudo certo. Depois você tem uma segunda pergunta, ó. E por que, de acordo com o texto, com base no texto, quanto mais se espalha os trabalhadores, menos a chance de uma luta por direitos trabalhistas? Beleza? Então você fala a dificuldade mesmo de diálogo, de conversa, de centralização. Beleza? Demais, né? Show demais. E aí a gente vai para B, que é indique e explique qual foi a principal mudança estrutural. Ó, volta aqui para o texto, amores. De novo, olha só aonde está o item que ajuda você muito a responder a B. A desindustrialização prematura. Gente, quando põe desindustrialização prematura, isso quer dizer que não deu nem tempo dos operários se organizarem em sindicatos para lutar por mais direitos. Veio toda a revolução técnica, científica e informacional e espalhou todo mundo. Beleza?